Coisas que eu aprendi, reaprendi ou desaprendi em 2024. Eu aprendi a ficar sozinha. Eu não sabia que era algo tão importante pra mim. Eu acho que eu fazia inconscientemente. Mas eu aprendi que ficar sozinha é algo bom. É isso que eu quero dizer. Eu aprendi a lidar com luto. No começo desse ano, a minha bisavó, que eu considerava avó, porque ela criou minha mãe, faleceu. E foi a primeira pessoa, assim, muito próxima que eu perdi na minha vida. Então eu acabei tendo que lidar com isso. Mas ao mesmo tempo é muito estranho porque eu via ela 1 ou 2 vezes ao ano. Então não tinha muita convivência. E ela morava em Minas, eu moro em São Paulo. E eu acho que essa falta vai bater mais quando eu estiver lá. Então, ao mesmo tempo que eu tive que lidar, eu fui lá, fui pro velório e tudo mais. Eu acho que eu não lidei completamente porque eu não voltei. Eu não voltei a ver a casa dela, nem nada do tipo, depois desse 1 ano, que ela faleceu em janeiro. É uma coisa que eu aprendi a lidar, porque foi algo pelo qual eu nunca passei. Só que eu ainda vou ter que lidar com isso. Eu aprendi a pintar meu cabelo. Nem dá pra perceber, porque eu pintei de chocolate e ele já é escuro, né? Mas enfim, eu que pintei dessa vez. Das outras vezes eu fui em cabeleireira profissional dos cabelos. Teve uma que estragou meu cabelo, ela me deixou loira. Eu não queria ter ficado loira. E aí, da outra vez eu fui pra arrumar e tudo certo. Só que agora dessa vez eu mesma pintei e aí deu tudo certo. Tudo bem que é porque foi uma cor mais tranquila, mais parecida com meu cabelo de antes. Mas enfim, aprendi a pintar meu cabelo, né? Eu aprendi, pelo menos um pouquinho, não é nada extraordinário, mas eu aprendi a me maquiar. E no começo desse ano, quem vê os primeiros vídeos sabe que eu não sabia nem passar uma base, eu não tinha maquiagem nenhuma porque eu não me interessava por isso. E aí eu decidi comprar, eu falei assim, eu vou tentar, porque eu sempre falei, não sei me maquiar, eu só não vou me maquiar. Mas depois de um tempo eu falei, vou tentar. Aí eu tentei e agora eu descobri que é uma coisa que eu gosto. E aí tudo que eu vou fazer agora, eu me maqueio. Pra qualquer lugar que eu saia, eu me maqueio. Pode até ter se tornado uma insegurança eu sair sem estar maquiada, mas isso aí é uma outra história. Aprendi a socializar mais do que eu socializava antes. E também aprendi que eu não sou... Minha bateria não é infinita pra socializar. Embora eu goste muito de conversar e tal, eu tenho meu tempo de... Tipo assim, esse é meu limite, eu preciso ficar um pouco sozinha porque eu sou muito chata. E eu não aguento lidar muito com as pessoas por muito tempo. Eu preciso ter um momento sozinha, senão eu explodo. Eu aprendi a cozinhar. E entendi que eu gosto e que é terapêutico pra mim. Como eu morei sozinha no Chile, sozinha assim, não tava com os meus pais, com a minha família, tava com outras 2 pessoas, mas assim, cada uma cozinhava pra si, né? A gente não revezava nem nada, cada uma cozinhava a sua própria comida. Então eu aprendi a cozinhar, assim, eu já sabia o básico, mas eu descobri que eu posso fazer outras coisas. E que, além de tudo, é algo que eu realmente gosto de fazer e que é bom. Pode ser um hobby também, né? É bom tá ali, sei lá, mexendo com a comida sem estar prestando atenção em celular, em nada. Às vezes eu coloco Friends de fundo, eu não vou negar que eu assisto alguma coisa, algum vídeo, ouço algum podcast. Mas é bom, assim, só cozinhar, ficar com seus próprios pensamentos. Eu descobri que é algo que eu gosto de fazer. Eu aprendi a usar acessórios. Era uma coisa que eu não fazia antes, com a frequência que eu faço agora. Tipo, eu sempre vou estar com um brinquinho ou com... Geralmente com uma argola, porque a argola pra mim é maravilhoso, amo. Tô usando mais colar, com a maior frequência do que eu usava antes. Anéis. Eu tô falando e eu não tô com nada aqui. Mas eu tô usando com maior frequência, então aprendi a usar acessórios. Eu aprendi a ouvir outros tipos de música ou outros artistas, porque eu sou meio... Eu tenho um pouco de hiperfoco quando eu gosto de algo. Quando eu ouvia Justin Bieber, eu só ouvia Justin Bieber. No máximo Ariana Grande. Quando eu ouvia RBD, que era antes, quando eu era mais novinha, eu só ouvia RBD. E aí, ano passado, nos outros anos, eu só tava ouvindo determinados artistas, principalmente do rap. E agora, eu comecei a ouvir outras coisas, mais pop, que eu tinha parado. Parar um pouco de ouvir música também, porque às vezes eu fico só navegando nos meus pensamentos, aí eu não coloco música. E é isso, eu aprendi a ouvir outros estilos de música. Principalmente quando eu tava tentando aprender espanhol, eu comecei a ouvir reggaeton e tal. E era uma coisa que eu não ouvia antes. E eu já vou pra algo que eu desaprendi, porque eu desaprendi muitas coisas esse ano. Infelizmente. Eu desaprendi a ser uma pessoa constante. Depois que eu fiz o intercâmbio, eu acho que foi uma... Não sei, foi uma meta muito grande que eu alcancei. E quando eu voltei,
eu meio que saí do eixo. Eu fiquei meio perdida, assim, sobre voltar pra rotina mesmo, de... Acho que eu me dediquei muito menos pra faculdade, pra fazer exercícios, pra me alimentar melhor. Eu acabei voltando a comer carne, então essa é uma segunda coisa que eu desaprendi. Eu desaprendi a ser vegetariana. Eu fui por 6 anos. Esse ano eu simplesmente não tô conseguindo voltar a ser. Eu coloco metas assim, tipo, ah, hoje eu não vou comer, aí dá o dia seguinte, eu já deixei de lado. Mas enfim, é algo que eu tô tentando. Então, desaprendi a ser constante e desaprendi a não comer carne. Eu reaprendi a não confiar tanto assim nas pessoas. Digamos assim, confiar tanto assim, contar qualquer coisa. E eu nunca fui uma pessoa de falar muito sobre a minha vida pra ninguém. Talvez eu tenha perdido essa noção de que nem todo mundo torce por você, ou que nem todo mundo tá feliz com as suas vitórias, e amigos ou família também, enfim. Acho que é uma coisa que eu reaprendi a, ó, fechar minha boca. Eu reaprendi que cantar é uma coisa que me faz muito feliz. Eu fiz aula de canto, fiz coral, cantei em muitos lugares. Na cantora, não é isso, mas tipo, é um hobby que eu redescobri. Então acho que eu reaprendi a cantar, reaprendi que é algo bom pra mim e que realmente me faz bem. É um hobby que me faz bem. Eu achava que meu hobby era só ler, e aí na faculdade a gente literalmente só lê, então meio que virou uma coisa necessária e não só um hobby. E aí eu acho que eu descobri que cantar é algo que me faz bem, que pode ser um hobby e que eu gosto muito. Eu desaprendi a ser uma pessoa saudável. Isso tem relação com eu ter voltado a comer carne. Eu desaprendi a comer saudável, eu acho. Antes era bem natural pra mim. Eu como de tudo. Como verdura, como... Agora até carne eu tô comendo, então como de tudo mesmo. Como fruta, eu não tenho frescura. Mas nesse comer de tudo, quando eu posso escolher, às vezes eu escolho coisas que não fazem tão bem assim. Eu tenho um histórico de colesterol alto, então eu deveria cuidar mais disso. E é uma coisa que eu desaprendi, comer direito. Acho que inclusive esse foi o ano que eu mais comi besteira, que eu mais comi fast food, pizza, bolo, doce. Eu reaprendi a usar papel pra escrever. Eu tô, desde de 2022, eu uso o tablet pra faculdade. Aí eu leio os textos por lá, eu anoto nos textos por lá, eu anoto coisas da aula por lá. Tudo pelo tablet. Mas querendo ou não, a gente aprende muito mais quando escreve no papel, quando lê no papel efetivamente, do que com telas, com coisas digitais. E eu tive provas esse ano, e em uma delas eu tive que... Eu não podia fazer consulta digital, porque o professor não queria que a gente usasse inteligência artificial pra fazer a prova. Então eu tive que imprimir os textos, tive que reler os textos no papel mesmo, anotar, fazer a prova realmente escrita e não pelo tablet. Então, enfim, eu reaprendi a usar o papel de verdade. E isso é uma coisa muito boa. Eu sinto que eu realmente recuperei algo que é mais efetivo. Parece que a gente entende o conteúdo de uma forma mais real, assim, consegue grudar mais na mente. Não sei explicar. Mas tem estudos que comprovam que realmente a gente não tem o mesmo desempenho utilizando telas e utilizando, sei lá, um livro, um texto físico. É completamente diferente. Eu desaprendi a meditar. Isso era algo que eu fazia em 2022, eu acho. Na real, que eu não desaprendi esse ano, mas acho que é o ano que eu mais estou distante de conseguir. Porque eu não tentei nenhuma vez. Nos outros anos eu ainda tentei uma vez ou outra, mas esse ano não me lembro de uma vez que eu tentei. Acho que foi mais intenso. Eu desaprendi a ser paciente. Eu já não sou muito, no geral. Mas esse ano eu perdi muita paciência com coisas muito... que eu não precisava ter perdido a paciência. E isso acho que tem muita relação com eu ter parado de fazer exercício, com eu estar comendo igual uma... né? Com eu não estar meditando nem nada. Mas enfim, eu já... a minha... ai, aquela chata, né? A minha personalidade não é de ser uma pessoa muito paciente. Eu não digo com processos, tipo... uma coisa que vai demandar muito tempo e que eu tenho que investir naquilo e tal. Por exemplo, estudar pro vestibular. Eu tive muita paciência pra estudar pro vestibular. Mas com outras coisas, tipo, com pessoas, eu sou muito reativa, eu respondo na hora. Às vezes eu nem vejo que eu fui grossa e eu fui grossa. Então eu sou muito impaciente e eu desaprendi a ser um pouquinho o que eu era antes.
Não me orgulho disso e é algo que eu vou tentar mudar ano que vem. Eu preciso, porque ninguém ao redor aguenta, né? E em contrapartida, eu aprendi que tudo tem o tempo certo. Principalmente com o processo do intercâmbio, eu aprendi muito isso porque tava tudo programado pra um momento, pra um lugar, e acabou não sendo da forma que tava prevista, e com certeza foi muito melhor. Foi pra um país que eu tinha mais interesse em ir, e a pesquisa foi ótima, foi tudo, nossa, foi literalmente perfeito. Eu aprendi a viajar sozinha. Isso é uma coisa muito importante. Eu reaprendi a valorizar as coisas que eu já tenho e não ficar só pensando no que eu ainda quero conquistar e tal, porque senão a gente perde de vista, para de ser grato e isso é péssimo. Aí fica um sentimento de ansiedade constante, então é algo que eu reaprendi, a valorizar o que eu já tenho. Muito infelizmente, eu desaprendi a guardar dinheiro. Eu aprendi que nem sempre a gente pode esperar o apoio das pessoas para fazer uma coisa que a gente quer ou que só a gente acredita. Porque depois que tá feito, é muito fácil falarem que, né, apoiei, que legal, você é isso, você é aquilo, incrível. Mas antes, quando não tem nada, quando é tudo incerto, quando só você consegue enxergar aquilo, pra qualquer coisa é isso, qualquer coisa. Você não pode esperar que todo mundo te apoie, que todo mundo confie. As pessoas podem só fingir que estão, sabe? Porque caso dê certo, eu apoiei. Mas às vezes é só por cima, entendeu? É algo que eu aprendi, que eu não preciso esperar esse super apoio de todo mundo que tá ao redor, ou de pessoas minimamente próximas, enfim. Porque às vezes ele não vai ser da mesma forma que eu faria. E junto a isso tem outra coisa que é, eu aprendi a entender que as pessoas não vão lidar da mesma forma que eu lido com as coisas. Porque as pessoas têm cérebros diferentes, têm vivências diferentes, têm histórias diferentes. Então, às vezes a gente vai reagir de formas distintas para as coisas e tá tudo bem. E nisso entra a maneira de apoiar alguém ou de incentivar, às vezes, algo que eu faria, a outra pessoa pode não fazer, e aí eu tenho que lidar com isso, porque eu só tenho poder sobre o que eu falo, sobre o que eu faço, e essa sou eu, que não é nenhum exemplo de perfeição também. Mas entender que as pessoas lidam de formas diferentes, que elas apoiam de formas diferentes, que elas, enfim, são diferentes, é algo que eu também aprendi. Eu acho que eu desaprendi muitas coisas. E isso mostra que a gente não é linear, né? A nossa evolução não é linear. A gente aprende algumas coisas, desaprende outras, reaprende outras. Igual a história do mundo, né, pessoal? Porque se a gente evoluísse, se só fosse pra frente, não tinha tanta bosta acontecendo. Enfim, é isso.